Marcos capítulo 14, o versículo 32, que diz assim a palavra de Deus. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fique aqui e vigie. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Só esse versículo, né, para a nossa meditação, onde os irmãos conhecem muito bem. Jesus aqui, ele estava nos últimos dias para ser entregue, para cumprir sua missão. Os irmãos sabem que Jesus, depois de Jesus participar da ceia, os irmãos sabem que a ceia é um local de comunhão, né, irmã Cida? É um local de comunhão. Só que, infelizmente, naquele momento da ceia, Jesus não viu ali, no meio de um dos seus discípulos, comunhão, né? E já ali Jesus revelou-se ali que um que estava ali no meio ia traí-lo, né? É um contraditório, né? Ceia, comunhão, e na ceia, traição. Revelação de um traidor. É doloroso. Principalmente Jesus, que ele sabia. A gente não sabe não, porque a gente é limitado, mas Jesus sabia, né? O que ia acontecer, o que ia lhe trair. E Jesus ali naquela última ceia, que ele era a última ceia, que ele estava participando com os discípulos, ele declarou, né? Um de vós irão me trair. É chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue, né? E Jesus ali na ceia, falando, e depois da ceia, Jesus segue agora para Getsemane. Os irmãos sabem que Getsemane, ele era um jardim, se localizava no Monte das Oliveiras. Por isso que tem muitos evangelhos que dizem assim: Jesus foi a Getsemane, e outros dizem que Jesus foi ao Monte das Oliveiras. Tudo fazia sentido, ele estava localizado. E os irmãos sabem que Getsemane, a palavra Getsemane, no aramaico significa prensa de azeitona. Jesus estava indo para um lugar para ser prensado. Agora, Jesus precisava, irmão, passar por isso. Eu preciso. Você precisa. Mas o Senhor Jesus, ele precisava passar por isso. Mas Jesus, ele foi ao Getsemane. E naquele Getsemane significa justamente isso. Ser prensado. Era uma prensa que esmagava a azeitona, né? Para que trazer agora o azeite puro, sem impureza, né? O azeite agora era extraído daquela azeitona depois de ser prensado. E Jesus, ele disse que ele estava sendo angustiado. A minha alma está angustiada até a morte. E muitas vezes a gente se sentimos assim como Jesus. Às vezes a prensa é tão grande, é tão grande, né? A prova que nós estamos passando nos espreme tanto. A prensa é tão forte. Aleluia, mas eu quero te dizer, não é para te matar. Era para tirar o melhor. A azeitona, uma vez que ela é imprensada, ela é tirada agora, é extraído o azeite. E os irmãos sabem que azeite, naquela época, é muito valioso, porque o azeite servia tanto para curar as feridas, né? Mas também o azeite servia também para fazer a separação de rei, ungir sacerdote, ungir profeta, para separar alguém para o ofício. E muitas vezes, irmão, nós estamos passando pela prensa e sentimos às vezes pavor, temor, sentimos medo. E às vezes nós oramos como Jesus orou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice.
Que momento difícil Jesus ele suportou. A palavra de Deus diz que o processo que Jesus passou era tão grande que o suor dele tornou-se em sangue, né? Diz alguns estudiosos que era um nível de estresse tão grande que o corpo começa a reagir, a mostrar sinais de que não está suportando mais. Mas eu quero dizer a você nessa tarde, eu venho aqui da parte de Deus dizer nessa tarde a você, o processo que você está passando é para Deus extrair o melhor que Ele tem colocado dentro de você. Irmão, se não for através da prensa, a gente não está aqui perto de Jesus, tá? Tá não. O que faz a gente ficar perto de Jesus muitas vezes é a prensa. Nos espreme. E aí Jesus vai tirando o melhor, vai tirando as impurezas. Dentro de você, o apóstolo Paulo diz que Deus colocou algo melhor num vaso de barro. A excelência do poder, para que a excelência do poder seja revelado, para que nem eu e você venha a se exaltar. Aleluia! Mas nessa tarde, se você está passando por alguma prensa de Jeová, aleluia, é para Deus tirar o melhor que há dentro de você. Muitas vezes a gente não sabe o que temos dentro de nós. Às vezes a gente mesmo se materializa, né? Se diz, coitadinha de mim, bichinha de mim. Eita, eu não vou para frente, eu não posso fazer nada, não sei fazer nada. Aleluia, eu sou um zero à esquerda, você não é nada de zero à esquerda. Você não é nada de coitadinha. Dentro de você tem algo de valor que Deus colocou. Aleluia. Agora, às vezes é necessária a prova. Às vezes é necessário passar pela prensa. Aleluia. Para ser tirado e extraído o melhor que Deus colocou dentro de você. Aleluia. Você tem valor. Quero dizer para você, você tem valor. Minha irmã, você tem valor. Meu irmão, você tem valor. Não importa o que você esteja passando. Muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente que nada pode me fazer. Nós não vamos sair dessa. É uma rotina, né? Alguém dá lugar a Satanás para dizer palavras negativas. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo: você tem algo de valor. Aleluia. A prova que você está passando, a prova que eu estou permitindo você passar, é para ser extraído o que você tem de melhor. Aleluia. Deus pegou algo de melhor e colocou aonde, irmão? Num vaso de barro. Já pensou, irmão? Aleluia. Alguém, quando tem algo de melhor, procura colocar em uma vasilha, em um vaso bem bonito, né? Aleluia. Não, irmão. Jesus colocou o algo de melhor no vaso de barro. Sabe para quê? Para que eu não me gloriar. Já pensou se eu fosse um vaso de louça, de prata, de bronze, de ouro? Não é? Não, mas Deus colocou algo de melhor no vaso de barro. Para eu reconhecer que eu não sou nada. Para eu saber que tudo vem de Deus. Deus colocou algo de melhor no vaso de barro. E às vezes eu quero ser o que eu não sou. Já pensou se Deus colocasse no vaso de ouro, de prata, de bronze? Não é isso? Nem pisava no chão, isso mesmo. Não pisava no chão. Mas Deus colocou, fez eu e de você de barro. Porque se eu querer me engrandecer, o que Jeremias diz? O oleiro vai e quebra o barro. Quebra o vaso. E ainda esmiuça. Esmiuça todinho. Pisa todinho. Aleluia! Glória a Deus, amassa! Aleluia! Para saber que eu não sou nada. Aleluia! Eu só sou alguma coisa quando eu estiver nas mãos de Deus. O segredo de eu e você ser algo de bom é estar na mão de Deus. Sair da mão de Deus não presta. Aleluia! Mas que Deus continue nos ajudando.
você não vai morrer nessa luta. Aleluia. Deus vai te extrair o melhor. Ele tem o melhor e foi colocado dentro de você. Aleluia. Deus te ama. Aleluia. Você tem valor para Deus. Aleluia. E no Getsemane era isso. Lugar difícil. Mas Jesus se dirigiu para lá. E interessante, né, irmão? Que Jesus tinha 12 discípulos. Dos 12 discípulos, Jesus tinha 3. Dos 3, Jesus tinha 1. Mas quando é para passar no Getsemane, passa só. Os 3 podem até levar. Só que os 3 dormem e você passa só. Aleluia. Não adianta, irmão. Existe prova que é você e Deus, Deus e você. Aleluia. Não entra ninguém. Aleluia. Não reclame porque alguém te desprezou, esqueceu de você. Aleluia. Não lembra de você. É porque essa prova é você e Deus, Deus e você. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Receba esta palavra nessa tarde. Receba essa palavra nessa tarde. Conforta o teu coração. Aleluia. Porque o único que não te deixa é o Senhor. Aleluia. E naquele momento Jesus, aleluia, ele pediu para o Pai: passa de mim este cálice. Ô irmão, que cálice amargo, né? Que cálice difícil. Diz que o último cálice ele trava. Aleluia, mas está chegando o final desta vitória que tu irás ganhar. Está chegando o final desta prova. Quem sabe a presa está sendo a última volta. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas receba nesta tarde esta palavra. Aleluia. Jesus está passando a prensa contigo. Sabe para quê? Para você curar outras feridas. Ferida de alguém. Porque o azeite se vê para isso.